Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas, esse é meu primeiro vídeo nessa série de vídeos sobre Assembly e a ideia hoje é conversar um pouco sobre a entrada e saída de dados em Assembly. Tá? Nós vamos dar uma olhada nisso porque a nossa ideia para os próximos vídeos é fazer alguns programas simples, alguns programas que fazem algumas operações matemáticas, como produto, uma soma. E a ideia é entrar algum valor no terminal, fazer esse processamento e devolver essa saída também no terminal, né? Funcionamento clássico de um algoritmo. Tá? Em Assembly nós temos uma situação, tá, que é um pouco diferente do que algumas linguagens de alto nível, por exemplo C ou C++, enfim, onde eu já posso tratar qual é o tipo do dado que eu estou recebendo no terminal no momento da entrada. Tá? Eu posso dizer se é um valor inteiro, se é uma string, enfim, é um pouco mais fácil. Em Assembly não tem essa facilidade, pelo menos não no escopo desses vídeos, então nós temos que fazer o tratamento disso. Nós podemos assumir que em Assembly, todo valor digitado no terminal interpretado como se fosse uma string, uma sequência de caracteres, fazendo analogia a linguagens de mais alto nível. Nesse nosso exemplo, nós temos o valor 1, 2, 3. O que nós vamos estar trabalhando com são os caracteres 1, 2 e 3. Tá? Ou seja, ele está trabalhando com os valores que os representam na tabela ASCII. Ou seja, para 1 eu tenho o valor 49, para 2 eu tenho o valor 50 e para 3 eu tenho o valor 51. Se eu pegar esses valores e transformá-los desta representação decimal para uma representação binária, que é o que nós vamos ter de fato armazenado lá nos registradores, eu vou ter estes valores aqui, e se eu concatenar eles, né, porque eles vão estar sequencialmente no registrador, eu vou ter um valor que é maior do que 3 milhões, muito distante de 123, que é o que nós inicialmente digitamos no terminal. Então, claro, a gente não consegue trabalhar com um dado dessa forma, a gente precisa manipular, a gente precisa tratar ele para poder fazer alguma operação matemática com ele. O que nós precisamos fazer nessa situação é transformar esse valor numérico que está armazenado em caracteres da tabela ASCII para um valor decimal. Existem algumas formas de fazer isso, alguns algoritmos que fazem isso. Eu vou seguir uma implementação aqui. Primeiramente eu vou mostrar um pseudocódigo que representa o que nós vamos fazer e depois eu vou mostrar o código em assembly mesmo, executando esse código aqui. Então aqui nesse pseudocódigo o que ele tá nos mostrando, tá? Qual que é a ideia desse algoritmo? Eu tenho como str o meu valor que eu digitei no terminal, o exemplo do que foi comentado anteriormente, né? 2, 3. Eu tenho um total, que é onde eu vou somando conforme eu vou tratar cada dígito desse valor. E eu tenho uma estrutura de repetição que vai fazer a lógica que a gente precisa nesse cenário, tá? A ideia é iterar sobre cada caractere desta string, tá? Ou seja, eu vou iterar sobre 1, iterar sobre 2, iterar sobre 3. E a cada iteração que eu vou fazer, eu vou multiplicar o total que eu já tenho por 10 e vou adicionar nesse total o valor inteiro daquele caractere, tá? Por exemplo, o caractere 1, o valor inteiro dele é 1, 2 é 2, 3 é 3, assim nós esperamos. Né? Aqui eu tenho o que acontece a cada iteração, né? Nós começamos com o total em 0. Na primeira iteração, meu total é 0, multiplico por 10, eu fico com 0. Eu vou adicionar 1, que é o valor do primeiro caractere, eu vou ficar com 1. Na segunda iteração, eu vou multiplicar por 10 novamente, o meu 1 multiplicado por 10 vira 10, e eu vou adicionar 2, que é o valor do meu segundo caractere. Na terceira iteração, eu tenho 12, multiplico por 10, eu fico com 120 e adiciono 3, que é meu último caractere, dando fim a essa estrutura de repetição. E no final, eu tenho no total o valor 123, desta vez o valor valor inteiro, valor numérico mesmo, onde eu posso utilizar ele para operações matemáticas. Bom, então vamos ver como implementar este algoritmo em Assembly, como a gente pode fazer uso dessa ideia para trabalhar com os valores que a gente vai entrar no terminal. Tá? Eu tenho aqui um trecho de código já escrito, tá, para ganhar um pouco de tempo. O que eu vou fazer é comentar um pouco sobre essas instruções e como que elas nos ajudam a atingir aquele objetivo que foi comentado nesse pseudocódigo. Tá? Aqui eu tenho uma procedure, tá? Esse trecho de código, tá? Eu estou chamando ele de toInt. A procedure, essa proc representa a procedure, né? É a forma de declarar isso. É análogo ao funções, tá? Em linguagem de mais alto nível, tá? Essa é a ideia dela. São rotinas que eu posso chamar eventualmente para fazer o que eu preciso, se eu preciso fazer algo várias vezes, tá? Esse trecho do use eu vou comentar um pouco depois, tá? Vamos primeiro pegar um pouco mais do entendimento do que está acontecendo aqui, depois vai fazer mais sentido o que esse use está fazendo. A ideia disso é receber, como já comentado, né, é receber um valor que está uma apresentação em string e nos devolver um valor que pode ser manipulado em código assembly para fazer operações matemáticas. Tá?
Aqui, como está comentado aqui, eu recebo no registrador EAX um ponteiro para a string onde está o valor que eu quero converter, tá? E a ideia é que depois no EAX eu tenha de fato o valor armazenado para poder trabalhar com ele, tá? Então nessa primeira instrução aqui, eu estou movendo o valor que está em EAX para SI, tá? Eu estou só salvando aquele ponteiro porque eu vou usar o EAX como meu acumulador. Eu vou usar ele como aquele total daquele pseudocódigo, tá? Logo, eu estou zerando ele nessa próxima linha, estou fazendo um short com ele mesmo, então o que vai acontecer é que todos os bits vão ficar como zero, então eu estou zerando ele. E eu estou salvando no ECX, outro registrador, o valor desse, que vai ser o valor que eu vou utilizar para cada multiplicação, tá? Só para ficar um pouquinho mais fácil. Isso aqui é uma estrutura de repetição, tá? Isso aqui é uma label, eu posso posteriormente utilizar este nome next, ele fica vira uma referência para eu poder iterar sobre esse código que está aqui. Tá? Novamente, eu estou zerando, só que dessa vez outro registrador, estou zerando o EDX, porque é nele que eu vou manter cada byte com o qual eu estou trabalhando, ou seja, ou melhor, com cada caractere que eu estou trabalhando, tá? Que é o que eu faço na linha a seguir. Nesta linha aqui eu estou pegando um byte do meu endereço SI, lembra que ele possui, né, um ponteiro para onde começa a minha string com o valor que eu preciso converter. O que eu faço? Eu pego esse primeiro caractere e armazeno ele em DL, que é um segmento do registrador EDX, porém somente com 8 bits, um byte, que é o que a gente precisa. Logo também eu incremento o SI para que na próxima iteração eu pegue o próximo caractere. Tá? Essas 4 linhas me ajudam a decidir quando parar essa iteração. Tá? Elas vão me ajudar a decidir quando um tal caractere que eu estou trabalhando não é mais numérico, ou seja, eu tenho que parar minha iteração, porque ele já acabou, que é o número que eu precisava trabalhar. Então o que eu faço? Eu estou comparando aquele dígito que eu peguei anteriormente com um caractere zero. Esse JL é jump low, o jump if low, né? Se ele for menor, ele vai pular para um outro ponto do código. Nesse caso, para esse ponto aqui onde está escrito done, vocês podem ver que é o mesmo texto, né? A gente chama isso aqui de label. E a partir daqui o que ele vai fazer é esse retorno, ou seja, ele vai terminar a função. Ele vai terminar e vai parar de executar. Porque terminou meu número, né? A mesma coisa nas duas linhas a seguir, porém eu estou comparando com o caractere 9. Logo, se o valor for maior que o caractere 9, né? Isso aqui nós estamos falando em valores da tabela ASCII, também, novamente, não é mais um número, não é mais um dígito, eu tenho que terminar essa minha iteração, tá? Então, novamente, eu pulo e termino a minha procedure. Essa linha que eu estou fazendo é multiplicando o valor do EAX por 10, tá? Lembrem-se que o registrador ECX está com o valor 10, tá? E o EAX é o meu valor total até então, é nele que eu vou acumulando o meu valor total. Nessas últimas linhas, o que eu estou fazendo é converter o caractere para uma representação decimal. Para isso, o que eu faço? Eu subtraio desse meu caractere, o caractere zero. Isso aqui matematicamente vai ser o código do caractere que eu tenho, o dígito que eu tenho, subtraído do caractere zero. Essa diferença vai me dar o valor que aquele caractere representa em valor decimal mesmo, valor numérico. O que eu faço com ele é adicionar ele ao EAX, que é o meu acumulador até então, é onde eu estou somando o meu total. E no final tem uma instrução onde eu retorno para o início dessa minha iteração, conforme nós tínhamos no pseudocódigo. E claro, ele vai parar, conforme foi comentado, quando ele encontrar um caractere que não seja numérico. A partir desse momento, o que ele vai fazer? Ele vai terminar essa instrução e vai voltar para o ponto do código onde essa procedure foi chamada, tá? E no momento que essa procedure terminar, né, no EAX nós vamos ter o valor decimal, o valor numérico daquela string, né? Assim como foi comentado lá no início, que é nesse registrador onde vai estar o nosso resultado. Logo, o código, enfim, que utilizou essa procedure vai poder utilizar esse valor para fazer alguma operação. Antes de nós vermos esse código executando, nós vamos também precisar fazer o caminho inverso, tá? Porque a ideia é lá no final que a gente retorne algum valor para o usuário no terminal também. Nós vamos acabar caindo no mesmo tipo de situação. Eu vou ter nos registradores valores numéricos armazenados, porém eu quero representar eles em forma de texto para poder exibir eles no terminal. Então nós vamos ter que fazer uma ideia semelhante, porém fazendo o caminho inverso, né? Eu vou transformar um valor numérico em uma sequência de caracteres, tá? Novamente, eu vou mostrar um pseudocódigo que faz o que nós precisamos. É uma forma de fazer isso, existem outras opções, outras ideias. Porém, essa ideia que a gente vai utilizar para escrever o código em assembly. O que esse pseudocódigo está fazendo, tá? Tem o meu valor em decimal, em
inteiro, né, que eu quero transformar para uma string. Tá? Isso eu vou armazenando nessa variável que eu estou chamando de str. Novamente tem uma estrutura de repetição. A condicional dela é enquanto esse meu valor for maior que zero. Tá? E a ideia aqui é o quê? É sempre pegar o resto da divisão por 10 e adicionar ao início desta minha string o caractere daquele dígito. Tá? O que acontece aqui? Eu armazeno em R o valor do meu resto de divisão. Eu atualizo o meu valor para que seja a divisão dele por 10, a divisão inteira. Eu vou atualizar esse valor, né? Para que na próxima iteração eu tenha esse valor atualizado. Eu faço o que eu comentei. Eu pego o caractere daquele dígito e adiciono ao início da minha string. Aqui do lado, novamente, é um exemplo do que vai acontecer para esse caso. Na primeira iteração, eu vou dividir 123 por 10, tá? O resultado da divisão vai me dar 12, com o resto 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 3, que é o meu resto, e vou adicionar no início da string. A string vai ficar com o valor 3. Na próxima iteração, eu vou ter no meu valor aqui, nesse meu velho, eu vou ter 12, como eu dividi 10 anteriormente. Então, eu vou dividir por 10 de novo. Também fazer o resto da divisão. A divisão vai me dar o valor 1 e o resto vai me dar o valor 2. Então, vou pegar esse resto, o valor do caractere dele, eu vou adicionar no início da minha string. Que antes era 3, agora vira 23. Tá? Na próxima iteração, a divisão por 10 dele vai ser 0 e o resto vai dar 1. Tá? Então, novamente, eu vou adicionar no início da string o valor 1 e eu vou ficar com o valor 1, 2, 3, que é o que nós precisamos. A partir desse momento, o valor é 0. Então, a estrutura de repetição vai parar porque ela só executa enquanto o valor for maior que 0. Esse é meu ponto parado. Novamente, vamos dar uma olhada em como nós podemos fazer aquele pseudocódigo em assembly. Tá? Então, novamente, tem uma procedure que faz essa conversão de um valor inteiro para uma representação de caracteres, uma representação de string. E a ideia aqui é que eu tenha como parâmetros, né, resultado dessa procedure, tenha o valor que eu quero transformar no EAX e eu vou devolver no EAX também um ponteiro para um local de memória onde vai ter essa sequência de caracteres que convertida, né? Então, o que vai acontecer aqui? Eu estou armazenando em ECX o valor 10, vai ser o valor que eu vou usar para divisão, só para ficar um pouco mais fácil. E o que eu vou ter, eu vou manter no EDI o endereço de memória de uma variável. Tá? Essa variável eu estou utilizando como buffer, como vocês podem ver aqui. É um buffer onde eu vou utilizar para ir montando a minha string, para ficar mais fácil. Tá? Novamente, nós temos uma estrutura que faz algumas repetições, como foi visto anteriormente, tanto em assembly quanto no pseudocódigo. E o que é feito aqui? Eu decremento o EDI para que a cada iteração eu consiga colocar um caractere à frente do meu buffer atualmente, né? Eu também zero o EDX, porque é no EDX que o resto da divisão fica armazenada. E essa tal divisão que eu faço depois pelo ECX, que é onde eu tenho meu valor 10 armazenado, né? Ou seja, eu estou dividindo o meu EAX por 10. No EAX vai ficar o valor da minha divisão, que eu vou utilizar para a próxima iteração, e no EDX vai ficar o resto, que é o que eu preciso agora. Então eu pego um segmento de 1 byte do EDX, que é o DL, eu adiciono o valor do caractere 0, que é parecido com a ideia que nós utilizamos na conversão da string para decimal. Então é a mesma ideia, o que eu vou acabar ficando no final é o valor do código ASCII daquele dígito. E o que eu faço aqui? Eu movo esse valor para o endereço apontado por EDI. Eu movo 1 byte para lá, para esse endereço. Eu também comparo o EAX com 0, para que quando ele não for igual com 0, eu continuo repetindo. Se por acaso em algum momento ele for igual a 0, ou seja, quando nós terminarmos todo esse fluxo de resto de divisão por 10, eu paro de executar essa repetição e no final eu vou mover o valor do EDI para o meu EX, lembrando que EDI é o ponteiro que eu venho seguindo, né, sempre colocando um caractere à frente, e como combinado é no EX que vai ficar esse ponteiro, e eu retorno e termino a procedure. Né. Então no EX eu vou ter um ponteiro para o endereço da memória, onde vai ter a representação do valor inteiro que nós passamos para essa procedure, porém uma forma de sequência de caracteres. Retomando o que eu tinha comentado anteriormente sobre o uses, o que ele nos ajuda aqui nessas procedures, tá? Ele é uma facilidade do MASM, tá? A ideia dele é preservar os valores contidos nesses registradores antes da execução da procedure, tá? A ideia dele é guardar esses valores e no final da procedure restaurar esses valores para que o resto do programa não seja impactado por essa nossa lógica aqui dentro, tá? Em treinamento que ele faz, ele vai jogar o valor de todos esses registradores para a stack e no final vai retirar. Tá? Então a gente pode utilizar ele sem medo nenhum aqui dentro, que a gente não vai impactar o resto do programa que está usando nessa procedure.
Então vamos finalmente executar esse código, vamos ver o que acontece, enfim, vamos ver a utilização dessas procedures. Explicando rapidinho o que está acontecendo aqui no main, tá? Eu leio dois valores, eu chamo a minha procedure para transformar ambos eles em inteiros, tá? Para poder fazer operações matemáticas. Posteriormente eu faço uma adição, bem simples, só para ver isso funcionando, e novamente no final eu vou chamar a procedure para transformar o valor que está inteiro para um valor de string e vou imprimir ele no terminal. Vamos ver isso funcionando. Eu já tenho ele montado e compilado, então só vou executar o executável dele. Pode ver, ele me pede um valor, conforme tem nessas linhas aqui. Eu vou digitar 1, 2, 3, como era o nosso exemplo, e vou digitar 100 como segundo valor. Podem ver que ele me respondeu com 223, assim como nós queríamos, né? O resultado esperado. Bom, essa é a ideia desse vídeo. Dá uma olhada em como a gente pode ler alguns valores numéricos no terminal e também imprimi-los no terminal. Foi o que a gente conseguiu fazer, como a gente viu agora. Então, era isso que a gente tinha para esse vídeo. Muito obrigado por quem assistiu e até a próxima. Valeu!